E aí agora, hoje, eu tenho como convidada a Flávia Menezes, que é uma fisioterapeuta, é uma fisiculturista, e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa sua experiência. Mas eu quero fazer a apresentação, porque como a live fica, eu sei que algumas pessoas aqui já conhecem muito melhor até do que eu, mas a ideia é que a gente fique gravado, a gente veja novamente a outras pessoas, e a gente vai fazendo o nosso índio, né, Flávia? Deixando Deus alcançar quem Ele tem que alcançar. Mas estamos como ferramentas do Senhor na mão dele e Sim. já agradecendo, porque é uma dádiva, né? A gente poder ser usado por Deus para fazer, abrir uma porta que Deus tem no seu coração e a gente vai e realiza. Isso é muito bom, né? Muito bom. Ó, Joana tá com a gente também. Bom dia, Joana. E aí depois eu vou mandando aqui enquanto ela vai falando. Mas eu quero apresentar a Flávia e eu dou a palavra para dar o seu bom dia. Bom, a gente já viu, é uma mulher nova, né? Uma menina ainda olhando pelo jeitinho dela, é uma jovem menina cristã, congrega na Igreja Batista Monte da Fé em Realengo, junto com seus pais, não é isso? São os dos seus Isso. pais. E aí, como a gente já começou no início, é filha, né, de pais pastores, da pastora Teresa, seu pai. Tem uma irmã maravilhosa, Amanda, que também segue ao Jesus. Tem uma tia e um tio, assim, né? Surpreendente. A minha Oi. amiga querida do coração, a Isabel, professora, especialista na área de capelania, junto com o diácono Carlos também, que é um querido. Então, ela foi criada, ela é dentro desse mundo cristão, aonde, com certeza, passou por todas as dificuldades, como todas nós, mas está ali numa fé, numa estrutura familiar de fé em Cristo muito linda. E aí, dentro da igreja, atua na área da secretaria e sonorização. Então, com certeza, deixa eu até lembrar aqui que eu tenho que aumentar o som, mas... Então, assim, ela atua. Então, com tudo que ela faz ainda, ela ainda atua dentro da igreja. E aí ela é fisioterapeuta com especialidade em fisioterapia respiratória em UTI para adultos. Essa menina gosta de colocar ali, sentir, né, o pulso ali das pessoas. Também é instrutora de Pilates e faz todo o atendimento, né, dentro da área da fisioterapia. Então, todas as suas necessidades no sentido da fisioterapia. E aí ela atua na área da saúde, da promoção, da reabilitação. E eu já começo, além disso tudo, não sei em que momento sobra, mas ela também é uma atleta amadora né, de fisiculturismo. Não sei se eu falei errado, acho que está certinho. E a gente vai ver aí ó, alguns troféus aí por trás dela. A gente por trás dela já vê o diploma de fisioterapeuta, mas a gente também vai ver alguns na medalha não, um troféu que ela já ganhou. Então essa é a minha convidada, é a nossa convidada da Força da Mulher Cristã nesse sábado. Bom dia, querida! Bom dia, Lani. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Está sendo um marco para a minha vida, porque, assim, quem me conhece, eu sou uma pessoa tímida, né? Eu sou uma pessoa tímida, mas em Cristo a gente aprende que a gente tem que romper barreiras, tem que vencer, para alcançar até mesmo outras vidas através da nossa vida. Porque todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito, e é através da nossa vida em Cristo que a gente consegue alcançar as pessoas. Exato. Isso que é bonito, né? Porque assim, se a gente olhar para nós, a gente fala assim, a gente não tem capacidade, a gente não tem, né, condições, mas Deus, ele nos dá uma força que vai além da visão humana, né? Márcia, bom dia, tá com a gente. O Wellington tá conosco, bom dia. E isso é muito gostoso, porque assim, eu tenho vivido momentos muito, muito, muito complicados de saúde com os meus pais, com meu pai principalmente. Meu marido também fez uma cirurgia. E ontem, né, eu estava cansada, a gente fica olhando. E hoje, quando eu acordei, o próprio organismo reage de estar com dificuldade, com incômodo, com dor de cabeça. Só que quando a gente começa a orar para começar a live, para fazer tudo isso, você vai vendo Deus, sabe, organizando as questões todas. E aí até meu marido perguntou assim, você gosta, né? Eu falo assim, eu gosto porque eu sinto
que Deus me renova nesse momento, né? E são essas, esse é o nosso posicionamento, né? Saber que é Deus que faz a nossa vida acontecer, o nosso dia a dia. Gente, imagina conhecer essas experiências, não só da fisioterapia, mas da fisiculturista também, né? Como a Flávia. E aí a Flávia, a gente escolheu, né? Deus tocou no coração dela, a palavra que foi tocada no coração é 2 Coríntios 2, versículo 15. Então, se for possível, né, onde você estiver aí acompanhando a gente, ler a palavra, se não, só preste atenção para o seu coração, principalmente, para que Deus possa falar através da palavra com você. Então, a gente já vai agora abrir a nossa palavra em 2 Coríntios 2, versículo 15. Vou ler para que a gente comece a nossa live e dê aí a palavra para que Deus possa usar a nossa querida através, né, das suas experiências, a sua fala para a gente aprender. Bom, 2 Coríntios 2, versículo 15 diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Deus, por mais essa oportunidade. Obrigada por mais um dia estarmos aqui podendo falar da Tua palavra, Deus. Sabemos que a luta, Senhor, está cada vez maior, mas nós temos a força do Teu Espírito Santo dentro de nós. Que o Senhor possa vir nesta manhã, Senhor, cobrir-nos com o seu manto. Pai, que todas as casas que estiverem aqui representadas e as que ainda vão assistir estejam debaixo da sua cobertura. Coloca agora, Senhor, nossa querida convidada Flávia Menezes em suas mãos, para que não seja ela a falar, Senhor, mas que seja através do Teu Espírito Santo, que possamos receber dela a porção, Senhor, que o Senhor tem para nossa manhã, porque nós não sabemos aonde vamos chegar, mas Tu sabes em quem quer alcançar. E o que nós somos é privilegiadas por estarmos aqui, Senhor, sendo boca do Teu Espírito Santo nesta manhã. Senhor, alcance, Senhor, cada um de nós. Senhor, coloque sua mão sobre toda a forma de comunicação, a internet, que foi aquilo que o Senhor criou, para que pudesse alcançar mais e mais vidas neste mundo, Deus. Que o Senhor possa nos manter, Senhor, ligados, Pai, para que possamos realmente, Pai, cumprir o seu ID, cada um da forma que o Senhor escolheu. Peço a Ti, Senhor, nessa hora, Pai, que tome a frente desta live. Seja o Senhor a ser o grandioso aqui, e que eu e a Flávia sejamos pequenos perante a Ti. E através do Teu Espírito Santo, através da Tua presença, através do Teu poder, possamos fazer a obra, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, essa palavra, né, ela é muito profunda, porque ela diz exatamente isso, né? Porque nós somos como para com Deus o bom perfume de Cristo. Mas o que é interessante que diz, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Eu vejo, né, Flávia, exatamente essa presença do exalar, né, do bom perfume de Cristo. E às vezes as pessoas falam assim, exalar o bom perfume de Cristo na casa de Cristo é fácil. Talvez, às vezes, nem sempre, né? Mas é mais fácil, porque nós estamos ali aparentemente dentro do mesmo espírito. Mas quando a gente diz que a gente vai para o mundo através da mão do Senhor, não pela nossa escolha, mas quando Deus escolhe onde a gente tem que estar, a gente pode sim estar aonde nós quisermos com Deus. Porque Deus faz a diferença, Deus vai nos ajudar, vai nos proporcionar a vitória. E é interessante, né, que eu estava refletindo nessa palavra, e aí eu até escrevi para não esquecer. Quanto mais nos esvaziamos de nós e somos preenchidos pelo amor de Cristo, mais exalamos o bom perfume de Cristo. Ali nós seremos testados, seremos afrontados, questionados, mas se vencermos esse processo, seremos verdadeiramente mensageiros do amor de Cristo na Terra. E aí eu já começo te perguntando, né? Como representa 2 Coríntios 2,15 na sua vida, aonde você está e o que você faz? Então, foi como você falou, né, Lani? Dentro da igreja é muito fácil. Aconteceu comigo umas 2 semanas atrás, no trabalho.
uma questão de atraso. Aí eu fui ríspida com uma paciente minha, né, uma aluna, assim, um pouco grossa na palavra, e ela também, aí ficou por isso mesmo, só que aquilo ficou incomodando, incomodando, incomodando o dia todo. Aí passou, realizei o trabalho, vim para casa, o que tinha que fazer, mas aquilo incomodando, incomodando. Aí o Espírito Santo de Deus, na hora, falou para mim, você vai deixar por isso mesmo, ou você vai mostrar que eu sou o dono da sua vida? Olha. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, não, Senhor, se eu sou uma pessoa que sirva a Deus, fui realmente transformada por Ti, porque é nesses momentos que a gente coloca quem nós somos, né? Num momento de aflição, num momento... Porque dentro da igreja todo mundo é certinho, consegue fazer as coisas, se calar. O mesmo caminho, entende tem aparentemente a mesma percepção. Isso mesmo. Aí eu falei, não, preparei umas cavacas, né? E eu sei que essa pessoa, ela não pode comer glúten, ela é celíaca, né? Então eu preparei com farinha de arroz integral, tudo bonitinho. Preparei e levei até o trabalho dela, no mesmo dia. Fui lá, ela até se surpreendeu, ficou me olhando. Ela, o que foi? Eu falei assim, eu vim aqui te pedir perdão pela minha atitude ríspida de falar com você. Você estava certa. Aí ela, nossa, eu pensei que você não fosse falar comigo, eu pensei que você fosse deixar por isso mesmo, mas hoje eu vejo que verdadeiramente você segue a Jesus. Aí Deus justifica a gente e é através disso, dessas atitudes, né, de reconhecimento, de pedir perdão, de se humilhar de uma forma, não para as pessoas, mas para nós mesmos. Saber que estamos errados, reconhecer e ir lá pedir perdão. E eu pedi perdão, abracei ela, pedi que ela me perdoasse, porque realmente eu estava num momento e ela não tinha nada a ver com aquela situação, eu acabei descontando, né, de uma forma assim, ríspida no falar. E a palavra de Deus diz que a gente precisa ser manso. A mansidão, né, o falar, ele dissipa os problemas. Então, e eu não fiz isso. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo, eu pude assentar o meu eu para ouvir a voz de Deus, para ele me direcionar. E hoje nós vivemos assim, até maravilhas, eu e ela, né? Uma começa a rir, falar com a outra, porque mortificou talvez uma fagulha do que poderia gerar lá na frente, problemas, disse-me-disse, um pensamento errado que ela teria através de mim, entendeu? Sobre a minha pessoa, que não é. Então, assim, essa palavra do bom perfume, de exalar o cheiro de Cristo, eu vejo assim, que se nós realmente somos transformados por Cristo, nós exalamos a essência dele, nós exalamos aquilo que ele tem transformado em nossa vida. Não é perfeição, mas é atitudes corretas no momento certo, sem precisar se vangloriar, mas reconhecer que ele é o primeiro em tudo. E interessante que você está falando, que bate com essa questão do esvaziamento, né? Assim, a gente se esvaziar, porque muitas vezes, enquanto ser humano, a gente acha, não, nós somos certos, somos nós, não, ela que tem que pedir, ela que errou. E essa consciência, né, só vem quando a gente realmente caminha com Cristo. E o que é mais legal, porque quando você fala, demonstra exatamente isso. Não é porque nós fomos transformados, aceitamos Jesus, que nós vamos ser assim santos. Não, só Cristo, né? A gente não é santo, a gente vai ter raiva, a gente vai errar, a gente vai dar vontade de dar chute na canela, né? Eu recebi aqui há umas 3 semanas uma menina jovem, né, que tem um canal muito atuante, e ela vai falando, né, como é a vida, né, de uma jovem que faz geologia, né, que vive. Então ela fala assim, até na hora de você dar uma pisada, dar um chute numa pedra, você tem vontade de falar. Mas é exatamente o que você falou, né? Nesse momento, a presença do Espírito Santo, ele vem te incomodando, ele vem falando, ó, algo não está certo. Ele vem chamando a atenção. E eu acho que é isso que é maravilhoso, né? A gente vê essa presença. E aí, quando a gente, logo quando eu pensei, né, a gente conversar,
Eu queria exatamente essa tua experiência, né? De viver Cristo em todo tempo e em todo lugar. Porque você vive dentro dessa visão da saúde, que depois eu até te faço outras perguntas sobre a questão da saúde em si, mas eu digo assim, é o tempo todo. Você disse, no meu trabalho, com o meu cliente, com o meu paciente, desculpa, ou dentro da onde eu estou dentro da aula, como for. Como é viver, né? E ser olhado e ao mesmo tempo dentro de um ambiente que não é evangélico, as pessoas quase que quererem afrontar para ter a resposta de saber se você realmente é transformado ou não. Como é viver isso? Olha, é um desafio, porque eu trabalho também dentro de uma academia, né? De um setor onde tem muitas pessoas, mas graças a Deus, ninguém nunca me faltou com respeito, mas você sempre tem que estar se policiando quanto às músicas, quanto à vestimenta, quanto falar, porque desde o momento que você conhece a Cristo, deixa ser transformado por Cristo, você não vive mais a sua vida. Você vive a vida de Cristo através da sua vida. Então você tem que deixar Ele conduzir. E às vezes isso dói, às vezes você quer falar, às vezes você quer retrucar, às vezes o seu eu quer sobressair, mas aí você tem que abaixar e falar, opa, Deus é o primeiro em tudo. Então o que ele acha disso? Será que está certo o que eu tenho que fazer? Será que é isso que ele quer para a minha vida? Então, assim, é o tempo todo. Você está em oração, você está perguntando. As pessoas acham que para estar em oração precisa entrar num quarto, fechar a porta. Não necessariamente. Você estar ligadinha com o Espírito Santo, andando, indo pegar um ônibus, andar de Uber, porque ele fala nos mínimos detalhes e em pequenas coisas. Se a gente prestar atenção, ele fala através do vento, ele fala através de uma palavra, de alguém que passou na hora. De um ímpio. Ele fala de um ímpio. Ele usa quem ele quer. Então a gente só precisa estar atento. Então viver Cristo a todo momento é isso. É você estar atento à voz de Cristo. Ô, glória, ô, glória. Deixa eu falar aqui que a nossa querida Isabel colocou. Ela, desse jeitinho, sempre faz algo para amenizar uma situação. Já sei que ela sabe fazer cavaca. Vou ver se eu acho que eu vou escolher ela como fisioterapeuta. Pena que vai demorar muito chegar na ilha, mas quem sabe, né? Então, e aí eu queria saber como é que foi essa sua escolha pela fisioterapia? Porque eu olhando a sua família, e aí eu tô, né, olhando de fora, né? São coisas, vocês filhas, vocês duas, escolheram coisas assim, bem diferentes, né? E seguem vidas diferentes, mas que são. Poderia, não sei, não me queira mal a palavra, porque eu acho que eu não estou achando uma outra, mas é como se fosse perturbadora, né? Imagina assim, sua mãe, seu pai, falando, meu Deus, vai escolher ficar numa plataforma cheia de homem. Você, dentro de uma academia, e você falou uma coisa certa. Gente, ela tem um corpo lindo, né? Ela vai falar um pouquinho do fisiculturismo. Ela tem um corpo maravilhoso. Então, é essa visão, assim, de como é que as pessoas estão olhando isso e questionando. Porque, mas ela tá, de repente, se mostrando? Não, ela cuida. Só que as pessoas vão questionar. E aí, como é que foi a sua escolha pela fisioterapia? Assim, no início, né, eu sempre assim, me interessei pela área da saúde. Até mesmo na época da escola, assim, em segundo grau, eu fiz patologia clínica. Então, sempre foi voltado isso para a área da saúde. Uhum. Aí, por um período, eu tentei preparatório pré-militar. E dentro dessa questão do militarismo, eu também queria ir para a área da saúde. Né? Eu tentei EAR várias vezes. Prove a Deus, eu não... Assim, fui classificada, mas não aprovada dentro dos números de vagas. Mas quando eu escolhi o setor do militarismo, era para trabalhar também em suporte básico de vida. Que era lá onde a gente faz um curso em São Paulo, tal. Tem várias áreas ali dentro. Aí a idade foi passando tudo, eu falei assim, ai meu Deus, eu tô ficando velha. Falava assim mesmo. Sendo que eu era nova. Eu falei, eu tô ficando velha, eu não vou conseguir, eu preciso ter uma formação. Aí eu deixei a parte militar
e fui fazer um teste vocacional. E engraçado que esse teste vocacional deu a parte de direito, deu a parte de professora e deu a parte de fisioterapia área da saúde. Aí eu falei, e na minha família tem todos esses conjuntos, né? Professor, direito, fisioterapeuta ou alguém da área da saúde. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Sendo que os três estão linkados, né? Aí eu fui descartando algumas áreas para ver o que realmente eu queria. E Deus simplesmente falou, você gosta de cuidar de vidas. Você gosta de cuidar de pessoas. Então escolhe aquilo que você vai realmente viver o propósito. Aí foi quando eu decidi pela fisioterapia, tive já vários ganhos no sentido de reabilitação das pessoas, dos meus pacientes, e isso foi aumentando, né, o desejo de me aprofundar muito mais dentro dessa área, de poder levar saúde, poder restabelecer membros, funções das pessoas, e eu acho isso gratificante. Então eu me apaixonei pela fisioterapia, e é a profissão que realmente eu vejo Deus ter me colocado assim nesse lugar, fisioterapeuta. Eu achei, assim, eu acho muito lindo, porque você, além disso, você fez uma especialidade que fala da parte de respiratória de UTI. Uhum. Esse tempo para cá eu tenho vivido, né, essas dificuldades de saúde, e eu fiquei dentro de uma emergência do Fundão com meu pai. Eu fiquei junto no CTI com meu marido da operação. E assim, para mim, né, sempre foi muito difícil essa questão da saúde, porque eu pensava assim, ai meu Deus, como é que eu vou cuidar de alguém? Ai, ver sangue, ai, a pessoa ali. E ali tinha coisas que eu via, assim, sofrimentos tão grandes, maiores até do que o meu pai estava passando. E eu ficava assim, Senhor, por quê? E aí eu olhava para o lado, olhava para o outro. Então, assim, eu senti um misto de dor, mas ao mesmo tempo de presença do Senhor, que via uma mão ali dando um suporte através de uma Sim. vida na saúde. Você acha assim, você acha não, né? Eu quero ver a sua opinião no sentido de crer em Deus, nesse momento em que você está dentro, principalmente de um UTI, né? Desse momento de um atendimento muito, muito atuante ali, de salvar aquela vida. O crer em Deus é o que te dar essa força para entender que aquela situação pode ser tanto de um idoso de 89 anos quanto meu pai, mas também de uma criança, que às vezes você fala, por quê? Tão pequenininha, né? Tá naquela situação ali. Quando você tem a presença de Deus dentro de você, é mais, não diria fácil, mas talvez mais aceitável você poder se desfazer de você e aí atuar profissionalmente. Como é que você vê? Ter fé, né, é algo imprescindível na vida de qualquer ser humano. Você precisa crer que o impossível, que aquilo que você talvez não veja ali acontecendo, possa acontecer. Isso é ter fé, é acreditar. E fé em Deus é melhor ainda. Porque você entende que é Ele que faz, é Ele que pode resolver, e se Ele quiser, Ele pode retirar você daquele lugar, daquele leito, daquela situação. E se Ele também não quiser, aquilo tem um propósito. Porque nada se perde para Deus. Então Ele tem um propósito daquilo ali. É difícil para nós, seres humanos, entendermos. Mas para Deus, sempre tem um propósito. Então, assim, acreditar, ter fé em Deus ajuda e muito. Saiu até umas notícias que a oração, né, feita no leito, né, tem estudos, né, neurociência, psicólogos, psicoterapeutas já comprovaram que a oração feita em locais de desespero, como CTI, locais de asilo, elas surte com um efeito que eles não conseguem explicar, que vai lá no cérebro de cada ser humano e começa a dar uma força. Então, assim, eu acredito que seja o espiritual, sim. É Deus agindo. Então, assim, todo ser humano foi criado por Ele. Então, vai voltar para Ele. Então, a gente tem um link, né, com Deus. Então, se a gente ora, a gente se aproxima de Deus. Se a gente ora pela vida de alguém,
a gente está pedindo que Deus entre naquele espaço, naquele lugar, no mais profundo, onde a gente não consegue tocar e fazer. Assim, se Ele quiser. Então, assim, eu vejo dessa maneira. Não, é interessante que você me fez lembrar sobre exatamente essa questão dessas pesquisas. E aí teve uma pesquisa que falou exatamente de um perfil de pessoas com câncer que superavam a doença, outros não. E aí eu lembrei que dentro do estudo da neurociência, você tem um chamado ponto de Deus no cérebro. Existe um ponto chamado ponto de Deus, e ali, né, é como se exatamente fosse essa conexão. E aí você falou, né? Nós somos criados, nós fomos gerados por Ele e nós retornaremos a Ele. E isso é muito forte, porque nesses dias que eu estive na emergência com meu pai, tinha pessoas que a gente chegava ali e ele vai dando um amor. Por que eu te falei exatamente isso? Eu não nasci para a área da saúde. E aí eu ali cuidando do meu pai, tentando me segurar emocionalmente para que eu tivesse estrutura para ajudá-lo, né? Pessoas que estavam ali sentindo, sofrendo ou precisando de algo que não tinha ninguém para acompanhar, às vezes olhava e você ia lá e falava assim, você quer ajuda, quer que eu te cubra? Sem se preocupar se vai passar alguma doença ou não. Não, ali é aquele momento. E aí, quando a gente olha para vocês que estão dentro do hospital, seja as enfermeiras, os médicos, vocês, né, da fisioterapia, da recuperação respiratória, a gente vê um amor, né? E quando você vê Cristo, né, exatamente, você vê aquilo ali, esse amor superando, né, aquela dificuldade, as ausências dos hospitais. Muitas vezes não tem, né, o equipamento, mas o humano, né? E isso é muito lindo, muito lindo. E aí eu queria que você falasse agora, por que o Jeremias 33 faz tanto efeito na sua vida? A palavra de Deus. É um marco. Porque assim, eu passei por muitos desafios e acredito que ainda vou passar, né? Porque estamos aqui nessa terra, por mais que não sejamos daqui, estamos aqui. Mas assim, eu passei por muitos problemas, coisas da minha infância foram retomando após gatilhos que eu tive na vida. E nesse período, eu participava de uma célula, né, com um casal de amigos meus, que é o meu personal e a esposa dele. E toda sexta-feira eu ia para a casa deles, a gente fazia célula, orava, buscava de Deus, falava de Deus. E nesses períodos de célula, sempre uma pessoa teria que falar, né? Contar a sua experiência da semana. E chegou a minha vez. E eu não quis falar porque eu era tímida e eu não conseguia. Aí eles falaram, mas fala, conta. Eu falei assim, não quero, não quero. Aí ela, não vou insistir. Aí no final da célula, ela virou e falou assim, Flavinha, minha filha, eu olho para você, eu vejo Jeremias. Você já estudou sobre Jeremias? Aí eu falei assim, não, ainda não. Eu já li vários capítulos, tal, mas nunca me aprofundei. Aí ela, sabia que cada pessoa se identifica com alguém da Bíblia? Leia Jeremias, que eu acho que você vai se identificar, sim, com esse profeta. Aí eu, Jeremias, Jeremias. Foi quando eu vi que, realmente, quando Deus chamou ele queria se esquivar. Ele, não, Deus, não sei falar, entendeu? As pessoas não vão me ouvir. Não quero não. Então, assim, mas Deus foi e chamou ele à responsabilidade. Eu vou te usar, eu vou fazer. E Jeremias 33, ele ainda estava preso, né, dentro do palácio, e Deus falou com ele, clama a mim, que eu vou te mostrar, vou te responder, vou te mostrar coisas maravilhosas que eu tenho a fazer. Então, assim, Deus ele tem anseio em falar conosco. E foi nesse momento que esse capítulo exato, 33, falou comigo. Falou assim, você precisa clamar. Você quer saber o que eu tenho para você? Você quer saber o que você tem que fazer? Como é que você tem que sair das situações que te aprisionam? Clama. Não é simplesmente chorar. Clama a mim. Com todo o seu coração, com toda a sua força, a todo momento, clama, que eu vou te responder. Então, assim, eu tenho passado experiências maravilhosas com Deus, porque Ele tem me respondido, sim, até hoje.
e me feito vencer barreiras, me feito alcançar, através, né, das minhas escolhas, decisões de avançar, de ir, sim, com essa live, né? Minha tia sempre falou comigo, vou falar com a Lani, vou falar com a Lani. Falei, não, tia, não quero. E fui também na época, tem acho que uns 2 anos, um ano. Aí ela, não, vou falar com a Lani, não sei o que. Eu falei, não, não precisa falar não, tia, eu não sei falar não. Aí, logo depois, agora, eu falei, eu vou falar sim, porque tem pessoas que precisam ouvir, né? E pessoas que vão se identificar comigo. Cada ser humano tem um chamado. E eles precisam ser expostos, né? Para alcançar essas vidas. Então, assim, eu amei o livro de Jeremias. 33 fala comigo até hoje, porque realmente eu me identifico com esse profeta. Alguém que não se achava digno, não achava que não sabia falar, mas foi, assim, quando falava, sempre falava sobre destruição, né? Mas não era destruição em si. Ele falava sobre o arrependimento, sobre a obediência, trazendo o povo a essa consciência. Então, assim, eu precisava me arrepender, eu precisava reconhecer que Deus é Deus, eu precisava obedecer a Deus, porque é difícil, que a gente quer fazer o nosso eu, para que Ele pudesse responder as minhas orações, responder o que eu precisava, né, ter de resposta. Então é isso, Jeremias 33. Gente, leia Jeremias 33, vocês vão amar. Meu marido fala muito de Jeremias 33, 3, né? Que a gente fala, clama a mim. E é interessante essa tua fala agora, porque realmente faz o link do início. Quando você diz, não, a gente vai a qualquer lugar quando a gente está com Deus, né? Aí você colocou sobre você se libertar, obedecer a palavra do Senhor, estar aqui fazendo a live. E eu volto a não entender, né? Porque as coisas de Deus a gente não entende. Eu olho para essa menina e olho o que ela ainda vai falar para a gente sobre a fisiculturista, eu não entendo como ela pode ser tímida. Mas aí a gente coloca aqui, vê aqui a Júlia Rosa colocou, bom dia, está sendo uma bênção a live. Né? Nadine, te amo, Flávia. Então, assim, a gente vê que Deus usa, né, através... exatamente isso, quando nós somos fracos, fortes nos tornamos através do Senhor. Né? Isso que é legal. Deixa eu dar mais uma fala. A Isabel, né, colocou aqui, sou grata a Deus pela grandiosidade. A presença dela na minha vida em 2018. Eu não tinha força para respirar. Ela agiu profissionalmente, com maestria, e trouxe a cura na minha saúde, com certeza. Eu lembro dessa fase da Isabel, né? E glória a Deus pela tua mão, né? Através do Senhor na vida dela. Também entrou aqui com a gente a pastora Elisete, daqui do IBBR, acabou de chegar de uma missão de Bremen, né? Sei que tem muita coisa para falar. Também está aqui com a gente a pastora Janaína Guimarães, também daqui da Ilha do Governador, é uma bênção, né? Uma mulher de Deus que está conosco. Lila Aragão também está aqui com a gente, então... Você vê que é a presença do Senhor na sua vida, né? E você fala muito dessa questão de obediência. Porque Deus não é na nossa, né? Aquilo, eu vou fazendo aquilo que me deixa confortável. Né? Uma vez eu ouvi de uma profeta falar assim para mim, daquilo que você mais sofre, daquilo que você mais, né, corta a carne, é ali que Deus vai te usar para que você possa mostrar a presença dele. E é exatamente isso, né? A gente vai vendo isso em Deus. Mas, queria que você falasse agora como é que foi chegar ao fisiculturismo. E também já mostrar para a gente. Tem aí o troféu. Então, a gente nós não estamos falando de uma mulher qualquer. Ela já, tem troféu, alcançou. Como é que foi isso? Olha... Então, eu sempre gostei da área de esporte, eu sempre gostei de treinar, mas teve uma época na minha vida que eu falei assim, não quero mais nada não vou fazer academia, não vou fazer dieta, não vou nada. Mas chegou um momento que eu me olhei no espelho e não me agradava do que estava vendo. Não era só o físico, não. Era interno. Eu olhava assim, eu não estava bem internamente, o externo também não ia estar. E eu cansei de ficar sorrindo sem estar bem.
E a parte da educação física, em questão assim de treino, tá dentro de uma academia, me tirou de um processo depressivo, no qual estava passando também, sim. Me tirou de um momento de ansiedade que eu tive. Então foram dois marcos assim, um em queda e outro... Porque um é você sofrer pelo passado, é O outro outra é pelo futuro. frente. Então, assim, pelo futuro. Então, eu fiquei nesse impasse e não resolvia nada. Aí foi quando, aos poucos, e olha que eu já trabalhava dentro de uma academia. Então, eu ia um pouquinho, fazia, depois saía. Até que eu tomei a decisão, eu falei assim, eu preciso modificar a minha vida até para ter saúde. Porque se eu quero ser referência dentro da minha área também na saúde, eu preciso mostrar saúde. Então, de início, foi por conta disso. E depois, conversando com o personal, com o meu coach, né, que me acompanha também. Aí eles falavam, você não pensa em competir, não? Eu falei assim, ai, competir, gente? Como é que eu vou competir? Vou ter que me apresentar na frente das pessoas. Aí fiquei indo um tempinho, né, pensando, e fui falar com Deus. Falei assim, Deus, se for para eu competir, eu não quero competir onde as pessoas fiquem ali exaltando o meu corpo, mas sim possam ver um físico, entendeu? De uma pessoa que treina. Então, assim, não é palavras chulas, mas palavras como glúteo, quadríceps, que são as musculaturas. É isso que o fisiculturismo, ele apresenta, o físico de alguém, através de um bom treinamento, de uma boa dieta, de uma ótima rotina, né, feita. Então é isso que eu quero mostrar às pessoas, e não simplesmente um corpo onde eu ponho um biquíni, chega ali e fique me apresentando. Tanto que o meu físico de palco é só durante o palco, que é um físico para a minha categoria, que é o wellness, né? É uma categoria onde você precisa ter um volume de perna, um desenho, né, no corpo em si, e não muito traçado, porém firmes e densos, e você precisa mostrar aquilo ali. Tanto que quando eu saio do palco, o shape, né, que a gente fala, o físico, ele muda. Ele não se torna mais um físico muito enxugado. A gente começa a ganhar volume de novo, a ganhar peso, para trabalhar mais um pouco essa musculatura. E era isso que eu queria, dessa forma, mostrar às pessoas. E não ser vista como, desculpa até a palavra, um pedaço de carne, né? Uhum. Porque nós mulheres, infelizmente, o mundo onde a gente vive, acaba as pessoas voltando para isso. E eu falei, como cristã, eu falei, eu não quero ser vista desse modo, entendeu? Mas apresentar um esporte. Como os ginastas. Os ginastas, eles têm um físico, né? Eles apresentam o quê? O atletismo, cordas, danças rítmica. Então, a minha área é mostrar o fisiculturismo, o físico sendo trabalhado de uma forma a ser representado em cima de um palco. Então, é isso. Então, foi quando eu comecei, eu falei, eu vou estrear então, quero me dedicar. Então, eu procurei, né, pessoas que já entendiam desse ramo e fui. Aí foi quando, na minha estreia, ganhei meu primeiro troféuzinho, entendeu? De primeiro lugar. E depois teve o segundo campeonato, que já tinha bastante gente, e também consegui meu segundo troféu, que foi em segundo lugar. E se assim Deus me permitir, temos um outro campeonato aí, vamos ver, né? Porque tudo eu sempre peço direção ao Senhor, porque se algo começa a me tirar do foco que Ele tem, começa a atrapalhar a minha vida com Deus, eu prefiro dar um stop, recentralizar, para que ele ainda continue sendo centro. E não sendo algo só meu, é isso que eu quero, e acaba esquecendo do que realmente eu fui chamada para fazer, do que realmente ele tem a fazer na minha vida. Né? Os meus afazeres dentro da igreja também, os meus afazeres como família, né? Então, assim, o equilíbrio, né? Você tem que ter um equilíbrio. Então, se você tem um equilíbrio, você consegue seguir dentro daquilo que você escolhe
para a sua vida. Né? Agora, quando começa a assim, descentralizar, perder, aí é quando a gente tem que colocar o pezinho no freio e falar, Deus, me ajuda. É isso que o Senhor quer? Isso aí. Então, foi essa o meu caminho pelo fisiculturismo. Que legal, gente, que legal. Ó, vou falar aqui para você, a Lê Petrona colocou a paz do Senhor, a paz Flavinha, fazem mais lives, abrindo mais horizontes. Realmente, Alê, é uma visão muito, muito linda e, assim, de uma vivência muito real com Deus, né? O que você coloca, a escolha. Às vezes as pessoas falam assim, mas é cristã, como é que pode ter depressão? Ou como é que pode ter ansiedade? Voltamos. Nós somos, né, humanas, né? A gente tem que ter a nossa força em Cristo. É Ele que nos coloca em situações e nos ajuda a sair delas com a visão do propósito. E aí você saindo teve um novo propósito. E com certeza, você me faz muito lembrar a frase que uma vez eu ouvia, lugar de cristã é aonde Deus colocar. Não é onde a gente quer. É onde Deus nos coloca, que é o que você fala, né? Falou agora. Quando você começa a perceber ou a sentir que talvez esteja mais Flávia nas decisões do que Deus, você recua, ora a Deus e deixa Ele continuar seguindo, criando o teu caminho. Maravilhoso. Ó, quero dar também um oi para Laurian Fabrian, que é a pastora que vai estar comigo a semana que vem, falando de cura da alma. Né? Ela está aqui com a gente. Obrigada, Laurian, está aqui conosco. E é maravilhoso, porque Deus tem trazido pessoas assim, ó, com essência, com conhecimento, com vivência de Deus. Eu fico imaginando, né? As pessoas exatamente como foi colocado aqui pela Alê, né? Essas inspirações. Você vivendo, trabalhando, procurando saídas, né, em situações com Deus, e aí Deus dando, né, os presentes. Né? Muito legal. A Janaína colocou aqui, né, a nossa pastora querida daqui da ilha. Isso aí, Deus faz como Ele quer, faz a diferença onde Deus te coloca. Parabéns, parabéns mesmo para você. E aí eu queria entender se todo a tua colocação tem um pouco a ver com uma frase que você diz que o que existe em mim é progresso e não perfeição. E a base para esse progresso será Deus. Conta aí essa frase para a gente nesse contexto. Que assim, a busca pela perfeição, ela se torna muito pesada, né? Você fica procurando perfeição, perfeição, perfeição. E o que você tem que fazer, na verdade, é realizar as coisas com excelência, né? Porque a excelência que vai te trazer um progresso, uma verdadeira satisfação. Porque perfeição não existe. Sempre vai ter algo que está errado, ou que você precisa acertar, ou que precisa refazer. Perfeição mesmo é só Deus. Então, assim, Ele sabe disso. Ele sabe que nós somos imperfeitos, mas através dele que conseguimos alcançar a excelência no propósito que Ele tem gerado em nós. Então, é isso que eu vejo. Até coloquei aqui, foi 1 Coríntios 3, né, da parte B, que fala assim, 1 Coríntios 3, cadê você? Isso, 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E no 7, ele ainda continua dizendo, Deus que dá o crescimento. Então, acredito que nós sim temos que nos esforçar, temos que trabalhar, temos que correr atrás, mas é Deus que dá o crescimento. Ou seja, o progresso vem através de Deus. Coloque Deus no centro de tudo, coloque Deus em primeiro lugar, que Ele vai fazer você progredir na vida. Porque Ele quer uma vida de abundância para nós. Então, assim, quando a gente consegue entender esse pensamento, você deixa de correr atrás de perfeição e busca progresso na sua vida. É cada dia um tijolinho sendo construído, cada dia uma areia, um fundamento sendo firmado ali. Então, assim, é nisso que eu acredito. Por isso que é essa frase. Não busque perfeição. Em mim não tem perfeição, mas você vai encontrar progresso.
A Flávia de antes não existe mais. Hoje já é uma nova Flávia e perfeita no sentido de alcançar mudanças. Aquilo que existia lá atrás não tem mais. Eu deixo e falo, Deus, eu preciso seguir em frente. Me ajuda. E ele vai crescendo. Quando a gente começa a colocar as nossas dificuldades para Deus, ele vai colocando como se fosse várias pedrinhas para a gente ir subindo os degraus. Criando esses degraus, isso aí, preparando para você avançar. Próximo nível, próximo nível, próximo nível. Aí tem o progresso. E aí tem uma fala de uma pessoa maravilhosa, a pastora Tereza, que colocou aqui: meu Deus, como estou feliz em ver minha filha realizando essa live. Ver como ela tem crescido e superado sua timidez. Então, é exatamente isso, né? A gente vive, né, a mudança no processo. Né? Dentro do processo, a gente vai, e aí você coloca, né? A gente vai, cada passo, cada parte do processo vai nos moldando, nos tratando, nos lapidando e nos dando força para passar o próximo nível, o próximo passo. Né? Eu vi aqui a pastora Elisete e o pastor Maurício, esposo dela aqui do IBBR da Ilha, eles falam muito nisso, na questão do processo. A gente precisa viver o processo. E quantas vezes a gente vê pessoas que conhecem a palavra, mas querem passar pelo processo? Não adianta. A gente precisa estar tratado naquilo que a gente nem sabe. Você falou muito, não, eu sou tímida, e tal. Você reconhece, mas com certeza Deus tratou coisas que você nem sabia que precisava ser tratado. E é como eu, como você que está nos assistindo, e você que vai nos assistir. Tem situações que a gente vai precisar passar para que a gente seja cuidado. Sim. E aí eu volto nessa situação da minha experiência ultimamente com a questão da saúde. Eu sempre falava assim, eu não quero. Ai, gente, eu não tenho nada para mexer, eu não consigo ver ferida, cuidar de machucado, cuidar de nada. E eu tenho vivido um tempo nisso. E eu vejo que Deus tem me dado... Sabe, antes chegava... Olha, você não imagina, Flávia. Antes chegava eu ter tremedeira de só em pensar em passar um álcool, um machucado. Né? Eu agradeço a Deus que meus filhos não se machucaram. E quando eles se machucavam, era o pai que cuidava. Então, assim, hoje eu vejo assim, Deus, sabe, eu faço com... Não é... Como é que eu posso falar? Não sei se é prazer, não, mas eu faço sabendo que ali eu estou fazendo porque Deus me deu uma força para fazer algo além. Além. Então, assim, a gente olha e vê quanto Deus nos leva além, né? Isso é maravilhoso, né? E é muito lindo. Ó, deixa eu ver o que tem mais aqui. Ó, ali, estou de plantão e fazendo concerto com Deus, porque Deus nos abre a porta e nos coloca em lugares altos. Mas nós mesmos nos perdemos no foco e deixamos de fazer a perfeição. E essa questão, né? A perfeição que a gente tem que buscar é em Cristo. Porque nós nunca vamos ser perfeitos, só Jesus. E aí, quando a gente chegar ao encontro com o Senhor, aquilo que era necessário ser tratado, foi tratado. Né? A pastora Elisete colocou, que tremendo, sem perfeição e sim excelência. Isso nos posiciona devidamente. É isso, né, pastora? É muito lindo. Deixa eu ver se tem mais outra aqui. Renata Everton, adorei. Essa eu preciso ler. Lindas de Deus. Obrigada, sou linda de Deus mesmo. A pastora Renata também, ela já foi também. Pastora Renata, desculpa, que bom, que bom. Ai, que legal. Vamos lá ver quem tem mais aqui. A pastora Tereza, a paz para Renata e Everton, feliz de ver vocês aqui. Que legal, gente. Então é isso. E aí a gente vai olhando o nosso tempo, mas a gente ainda tem muito ainda para absorver dessa... Isso que eu disse, é uma jovem menina que tem tanta experiência com Deus, né? Com esse sorriso largo, gostoso. E aí eu queria que você desse pra gente, já indo falando pra gente, algumas dicas, não só dessa experiência com Deus, tanto na fisiculturismo, né? Não no fisiculturismo, mas também na fisioterapia. Falo, né? Deixar aí a sua mensagem pra gente, já também nos orientando em algumas coisas, né? Antes de tudo, eu quero deixar duas coisas para vocês. Primeiro, equilíbrio. Deus deseja que tenhamos na vida equilíbrio. Esse é o primeiro ponto, equilíbrio.
O segundo, Deus deve estar em primeiro lugar em tudo. Em tudo. Porque Ele tem uma vida de abundância para a gente. Ele quer que vivamos em abundância. Quer viver em abundância? É não ter escassez de nada, no sentido tanto espiritual quanto físico. É você mesmo tendo tudo contadinho ali, você está vivendo em abundância. Você tem Deus como centro de tudo e Ele vai resolver. Então são duas coisas. Deus em primeiro lugar e equilíbrio. É isso que Ele quer. E ainda vou ler uma palavra para vocês. Hoje o livro todo está em Coríntios. E vou deixar mais uma lá. Em Coríntios, 1 Coríntios 10, 31. Glória a Deus. Tá tudo em Coríntios, né? Tudo em Coríntios. Que diz assim, conseguiu abrir? Consegui, tá aqui. Isso. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, aquilo que o seu coração desejou, aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer, tem que ser feito para a glória de Deus. Então, aonde os seus pés alcançarem, aonde você entrar, aonde as suas mãos forem colocadas, tem que ser para glorificar o nome de Deus. Então, quando a gente passa a entender isso, a gente já não vive o que a gente quer, mas vive o que Deus sonhou para a nossa vida. Flávia, você sempre está repetindo as mesmas coisas, porque a vida cristã é isso. É você viver na dependência de Deus. É você saber que Ele é o centro de tudo, é Ele que direciona a sua vida. Por mais que você tenha o livre-arbítrio, mas a partir do momento que você escolhe a Deus, você tem um dono. Então você precisa perguntar, Deus é isso? Ele que sabe do futuro, é Ele que já te viu lá na frente. Então, não custa perguntar. Jeremias, né, falava, clama a mim. Deus estava falando com Jeremias, clama que eu vou te responder. Então fala com Deus, Ele vai ter uma resposta para aquilo que você precisa. Pode demorar, mas o silêncio de Deus também é a resposta. Então aguarde, tenha equilíbrio na vida, entendeu? Não seja nem muito alto, nem muito baixo, mas uma vida equilibrada em Cristo, porque é isso que Ele deseja para nós. Não. Então é isso que eu deixo aqui, né, como orientação, é o que eu carrego para minha vida, ter equilíbrio em tudo, no falar, no pensar, no agir. Deus tem me moldado, porque assim, eu sou uma pessoa de temperamento, por mais que eu seja tímida, mas tenho um temperamento forte. Então, assim, mas eu tenho deixado Deus trazer esse equilíbrio para a minha vida. Até porque a vida cristã, ela não pode ser um fardo, ela não pode ser pesada, ela tem que ser leve. Ao ponto das pessoas olharem e falar, nossa, você é cristã e você vive assim tão leve? Eu falei, sim, porque eu tenho a paz de Cristo, ela excede todo entendimento, eu tenho Deus em minha vida e você também pode ter esse Deus em sua vida. Então é isso que a gente precisa levar, né, para as pessoas. É isso que eu deixo para todo mundo aqui. Equilíbrio e Deus em primeiro lugar. Oh, Glória, que delícia, que delícia. Realmente, né? Você falou uma coisa certa, porque às vezes a gente olha algumas pessoas que falam que são cristãs, mas elas estão com um fardo, um peso. E a gente fala assim, gente, andar com Cristo é leve. É leve, porque ele já levou sobre si todas as nossas, né, mazelas, dificuldades na sua cruz. O que ele quer é exatamente nos fazer cada vez mais feliz. E outro ponto que eu achei muito pertinente que você coloca, né, o que é viver, né, o prover de Deus na nossa vida. Não é dinheiro, não é essas coisas, é viver com a alegria de Cristo. Né? É com pouco, mas na alegria de Cristo, sabendo que no dia seguinte coisas novas vão acontecer, Deus vai estar na nossa vida. Gente, amei essa live. Tu vai voltar, tu vai voltar. Tu vai voltar. Tenho certeza. Gente, coloca aqui se vocês gostaram, coloca aqui se vocês querem que ela volte, vai colocando. Porque, assim, é maravilhoso, né? É muito gostoso. Você tem uma sabedoria divina, sabe, Flávia, muito grande. E isso é muito gostoso de ver, porque você fala as coisas com muita pertinência, você tem a vivência, a gente sente no teu falar, né?
o bom perfume de Cristo. Amém. Como eu não convido diretamente, a gente consegue perceber que sai pelo teu falar esse perfume de Cristo. Então, maravilha! E claro que eu sei que tem gente aqui assim, mega com o coração feliz, né? E ela escreveu aqui, a pastora Tereza, sim, ter equilíbrio é Deus sendo o principal das nossas vidas. A pastora Elisabeth também colocou, com certeza ela tem que voltar, viu? Tem que voltar. A pastora Elisabeth é uma bênção nas nossas vidas, morrendo de saudade de você, pastora. A Lê colocou, seria bom já ter data certa para a próxima live. Bom, vamos lá. Oh, meu Deus! Novembro, vamos fazer, porque eu estou com já agenda, vamos fazer novembro? Então, a Lê, botou aqui pra frente de todo mundo, novembro, a gente está com ela de novo aqui. Né? E o Rista colocou a frase: equilíbrio e Deus em primeiro lugar, viver com abundância. Então, amém. Com certeza, sabe, foi um presente de Deus você na nossa manhã hoje. Agradecer cada uma de vocês. Eu sei que vocês têm atividades grandes, mas vocês conseguiram estar aqui com a gente para ouvir a palavra do Senhor através da vida da Flávia. E tenho certeza, né, que a gente foi tocado sim pelo Senhor. Se você que está aí com a gente ainda não segue a Força da Mulher Cristã, faz isso pra gente, porque é a forma do aplicativo disparar para muita gente. Pode ser que coisas que nós ouvimos agora, que foi maravilhoso, que foi legal, né, deu um ânimo, seja apenas isso, mas para outras pessoas que vão ouvir, possa ser o divisor mesmo, sabe? A separação entre viver a morte e viver a vida. E a gente precisa ser, como fala a pastora Elisete e o pastor Maurício, sermos o ID, né? Estarmos sempre na mão do Senhor para ir. A Regininha colocou, Flávia, você é meu docinho. Deus te abençoe. Isso é maravilhoso. Então, agora eu quero te pedir, Flávia, que você possa orar para a gente encerrar a nossa live, já deixando um beijo para todos vocês, já convidando vocês a sábado, 8 horas da manhã, estar aqui comigo, junto com a pastora Lauriane, que vai estar aqui também falando de cura, né, interior. E a gente te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, a sua experiência, sabe, esse compartilhamento de Deus conosco, que foi maravilhoso. E com certeza, manda pra gente quando você estiver lá, né, fazendo lá, concorrendo, participando, que a gente vai estar em oração, clamando ao Senhor, para que não seja você a receber o troféu, mas seja Cristo através da tua vida. Tá bom? Beijo, hora pra gente encerrar. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa live. Obrigado pelas pessoas que aqui puderam estar conosco, pessoas que vão ver essa live depois, Senhor. Muito obrigado, porque podemos compartilhar experiências, momentos e falar do principal, que és tu. Pai, nos dê um sábado, Senhor, tranquilo, um sábado abençoado, que na próxima semana o Senhor também possa agir, Senhor, com a próxima convidada. Deus, sou grata porque o Senhor tem feito eu vencer barreiras. E pessoas que estão ouvindo essa live, Senhor, através da minha experiência, a experiência da Lani, também vão, Senhor, romper barreiras, vão vencer, vão ultrapassar, vão criar processos, Senhor, sem precisar burlar eles, mas deixar o Senhor trabalhar na vida delas. Então, Deus, entrega essa live em tuas mãos. Muito obrigada por essa oportunidade. Assim lhe agradeço. Toma os nossos dias em tuas mãos. Amém. Amém, amém, amém. Beijos, amo vocês. Obrigada por estar conosco. Tchau, gente. Tchau, tchau.